Pessoal, dentro da área de CS, nós vamos ter vários vídeos de apoio, tá? Esse é um deles. Vamos lá. Pessoal, nessa aula eu vou dar uma dica para vocês de como escrever um texto convincente, quer dizer, um e-mail, um telemarketing que você vai montar um script para a pessoa ligar. Então, se você não sabia, saiba que existe uma técnica para realmente você conseguir escrever um e-mail e se comunicar com a pessoa do outro lado que está lendo. Então, deixa eu pegar aqui meu ponteiro. Aqui, ó. Então, assim, eu chamei acróstico, quer dizer, quando você pega uma palavra, eu peguei a palavra pegada, e com essa palavra pegada, então, nós vamos ter uma sequência de como realmente desenvolver um texto que convence, tá? P de problema, E de expandir o problema, então você cita o problema do cliente, expande, e assim por diante. Mas o importante aqui nessa parte é vocês saberem e usar essa palavra pegada para ficar fácil de gravar e lembrar de cada etapa aí do seu texto, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. Então pessoal, já que a nossa aula hoje, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Então já que a nossa aula hoje é sobre copy, né, sobre copywriting, sobre escrever textos que convence, seja e-mail, seja uma carta, seja o que for. Eu quero falar aqui uma historinha, são duas histórias, esse slide e o outro que eu vou contar, sobre o Stephen King, que é um escritor, onde ele tinha essa frase, que escrita é pensamento refinado. Então vocês vão ver, você pode até achar por que eu estou pondo Stephen King aqui, mas depois vocês vão entender. Quando a gente fala que escrita é pensamento refinado, significa que a escrita ela tem que tirar o excesso. Então você tem que escrever realmente só aquilo que interessa para o outro lado, para o seu cliente, no caso, se você estiver escrevendo para o cliente. Como Stephen King era na época da máquina de escrever, eu peguei essas duas imagens desse site. Então fica essa dica aí para vocês. Tá? Anotem esse site pixabay.com, que tem muita imagem gratuita, free, que você pode usar à vontade, sem problema de reserva, de eleitoral. Tá? Curiosidade do Stephen King, o filme A Espera de um Milagre com Tom Hanks é baseado nos livros de Stephen King, O Iluminado também, Um Sonho de Liberdade do Tim Robbins e Morgan Freeman, um filmaço. Concorreu inclusive ao Oscar no ano em que o filme Contador de Histórias ganhou. E Carrie a Estranha também é do Stephen King. E aqui tem uma curiosidade, é só uma curiosidade de Carrie a Estranha, que ele datilografou toda a história, jogou no lixo. Nessa época ele morava num trailer com os filhos, que era bem pobre na época. E ele escreveu a história no lixo, a esposa achou, leu a história, falou: por que você jogou fora isso aqui? Ah, eu não gostei dessa história. Ela falou: pode ficar comigo? Pode. Ela levou no editor, que gostou da história, fez um cheque de $200 mil para ela dar direito. Ele lançou o livro e depois virou filme Carrie a Estranha. Então, uma curiosidade aí, porque estou falando isso porque esse slide é sobre copyright, é sobre a gente saber escrever, saber se comunicar com nossos clientes, ok? Então, pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre Graciliano Ramos. De novo, vocês podem falar: nossa, Graciliano Ramos falou do Stephen King, agora Graciliano Ramos. Porque esse nosso texto é sobre copyright, você ser um copywriting, quer dizer, você escrever texto que convence, né? Você vai fazer um e-mail para o seu cliente oferecendo o seu produto. Como que você faz esse e-mail? Graciliano Ramos era mestre em jogar as palavras que não precisam fora e deixar só aquilo que realmente interessa naquele momento, na mensagem que você quer passar. Mas para não falar só da ideia de Graciliano Ramos, vamos falar um pouquinho da história dele. Olha só. Ele nasceu em 1892, morreu em 53, morreu com 61 anos de idade. Faz 67 anos que ele nos deixou. Era alagoano, da cidade de deve ser Quebrangulo, a 115 km de Maceió. A média de temperatura lá é essa, e teve 8 filhos. Graciliano Ramos teve filme Vidas Secas, São Bernardo e Memória do Cárcere, Alexandre e Outros Heróis. Eu li Vidas Secas e São Bernardo, são dois livros. Eu sou fã da escrita de Graciliano Ramos, sou mesmo. Tá? E Graciliano Ramos, ele dizia o seguinte, ó, que aí tem muito a ver, presta atenção que tem muito a ver com a nossa história. Quem escreve deve ter todo o cuidado para a coisa não sair molhada. Desculpa.
Olha só, quem escreve deve ter todo o cuidado para a coisa não sair molhada. Da página que foi escrita não deve pingar nenhuma palavra, a não ser as desnecessárias. É como pano lavado que se estira no varal. Releio isso. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Coloquei aqui uma imagem de uma lavadeira, um quadro aí do Sandro, e aqui nós temos o nosso varal estendido. Olha aqui, vamos ler aqui. Da página que foi escrita, então vamos imaginar que você fez um e-mail. Fez um e-mail, tamanho de uma folha 4, com 4, 5, 6 parágrafos. Então, desse e-mail que você escreveu, não deve pingar nenhuma palavra, a não ser as desnecessárias. Quer dizer, é como pano lavado que se estira no varal. Então, o pano está aqui no varal, ele tem que estar seco. O seu e-mail tem que estar seco, tem que ter só o necessário. Não encha de blá, blá, blá. Não encha de conversa que não interessa e confunde o seu cliente nesse momento. Seja serviço, produto, seja o que você vende, ok? Varal, símbolo da boa escrita, enxuta, somente com o necessário. Então eu quero que toda vez que você for escrever agora um e-mail, o que você fazer o seu site, fazer sua página de vendas, fazer um texto para a pessoa do telemarketing, um script para a pessoa do telemarketing, pensa no varal. Varal é o símbolo da boa escrita, enxuta, somente o necessário, ok? Bom, pessoal, coloquei esse carro aqui do filme De Volta para o Futuro na Máquina do Tempo. E olha só, deixa eu pegar o ponteiro, olha aqui. Essa frase não é minha, eu vou mostrar aqui o autor de quem é dessa frase. Se eu pudesse voltar no tempo, mais precisamente quando eu tinha 20 anos e comecei a pensar em fazer negócios, eu daria um único conselho a mim mesmo, seria esse. Então, qual seria o conselho que eu daria? Aprenda copywriting. Isso mudaria a minha vida com certeza. Paulo Macedo, do livro Copywriting. Essa frase é dele, eu peguei do livro dele. Que é um livro que eu recomendo, se você quer melhorar a sua escrita. Veja bem, essa palavra aqui do Paulo Macedo serve para mim. Não quando eu tinha 20 anos, não sou tão precoce assim, né? Mas se aos 30 anos eu realmente desse o valor para a escrita, eu teria corrido contra o tempo, eu teria aprendido, eu teria antecipado aí o meu aprendizado, tá? Porque a arte de escrever é para vender, cativar, convencer, ilustrar, conquistar e fidelizar. Realmente escrever bem quando a gente está na escola, é uma redação, a gente às vezes não dá tanta importância, não enxerga, mas é uma arte de comunicação fortíssima. Vocês vão ver aqui durante esse slide meu, um texto feito por uma empresa séria, totalmente confuso, que a gente não consegue identificar. Vocês vão ver isso. Isso é muito ruim, muito negativo. Então, escrever bem. Vejam bem esse slide. Aprenda a fazer a pegada, que daqui para frente nunca mais você vai escrever de um jeito misturado de qualquer jeito. Você vai ter uma ordem, uma regra, ok? Valeu! Pessoal, já que nós estamos falando de contar uma história, né? Porque se você vai contar a história da sua empresa, você está contando uma história. Se você vai contar a história da sua vida, você está contando uma história. Se você vai contar a história do seu produto, você está contando uma história. Agora, presta bem atenção. Quem é campeão de contar história, se não Hollywood? Um bom filme que você começa a assistir, uma história que você sabe que é fictícia, com personagens totalmente desconhecidos que não existem, pode ser que em 15 minutos você esteja chorando. Olha só que é um fato. O próximo filme que você assistir, que em poucos minutos emociona você, que você chora, pense bem como foi contado essa história, como foi montada a história dos personagens, e aí você leva isso para a sua empresa, para o seu e-mail, e pelo menos você aprender a valorizar a importância da escrita, a importância da história. Então, como você hoje conta a história do seu produto, da sua empresa, do seu crescimento, como que você faz isso hoje? Pensa nisso. Hollywood é campeão de fazer você chorar. Às vezes um familiar morre, uma pessoa da sua família morre, você se emociona menos do que uma história fictícia de Hollywood, pela maneira como a história foi contada. Pensa nisso. Bom, pessoal, então agora nós vimos a importância da boa escrita. Graciliano Ramos, nos textos deles, espreme, igual a lavadeira
de Alagoas, espreme a roupa até não pingar nada, põe no varal, não deixa água, não deixa pingando nada. A sua escrita tem que ser assim. Tem que tirar tudo que não serve. Tá? Então agora nós vamos ver a regra, que é utilizando a palavra pegada como acróstico. Então vamos lá. Pegada. Primeira coisa é problema. Vai ficar mais claro no próximo slide, nós vamos ver um exemplo de um e-mail. Mas você começa falando do problema do cliente, você tem que começar um e-mail, um texto, pelo problema do cliente que você resolve. Se o cliente não resolver esse problema, aí é o E de expandir da pegada, aí você expande o problema. Entendeu? Se você não fizer isso, o que acontece com isso? O que acontece com você? Se você não fizer exercício, quando você chegar nos 50, 60 anos, como que você está? Então você cita o problema, depois você expande um problema. Tá? Aí depois G de genialidade, solução. Então você fala como resolver o problema, independente se o cliente vai comprar ou não. O A de pegada é ajudou quem, aqui é fatos e cases que você já ajudou resolvendo esse problema do cliente. E outra coisa, se você é uma empresa nova que você não tem cases, usa cases de concorrente mesmo. Um concorrente bem maior do que você fala, olha, aquela empresa atendeu aquele cliente resolvendo o mesmo problema dela e ajudou muito ela. Não tem problema não, usa de concorrente. O D da pegada é de desfecho, a sua proposta em si, preço, entrega, aqui é o que você entrega para resolver o problema. E A de anuência, marcando o próximo passo com o cliente. Ok? Então assim, essa é a sequência lógica correta de cativar o cliente, ele começar a ler o seu e-mail e ter vontade de ler o próximo. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Bom, pessoal, no slide anterior eu expliquei as letras, cada letra da palavra pegada, o que significa. Antes de entrar no exemplo, eu quero reforçar, já falei, mas quero reforçar que pegada vale para tudo, tá? Para telefone, para e-mail, para página de venda, para demonstração que você vai fazer, para um folder que você vai fazer, enfim. Quando você vai fazer uma apresentação do seu produto, veja bem, por mais que seja uma apresentação que precise de uma manhã, de um dia, eu quero dar uma dica para você de que o ser humano, durante 15 minutos, ele está com atenção total. Então, você vai fazer, eu, por exemplo, que trabalhei muito tempo, trabalho com software, trabalhei muito tempo com RP, às vezes eu precisava de um dia inteiro para fazer uma demonstração. Mas se você começou a apresentação às 8h30 da manhã e você vai levar o dia todo, às 8h45 você tem que ter dado um overview no seu sistema inteiro. Aquilo que você ia mostrar o dia inteiro, você vai mostrar em 15 minutos. Aquilo que você precisa de 2 dias para mostrar, vai mostrar em 15 minutos. Se você vai construir uma casa e está apresentando o projeto para o seu cliente, em 15 minutos você tem que falar tudo. De alguma maneira você tem que dar esse overview, porque o ser humano, o maior poder de concentração dele é esses 15 minutos. E se você tiver com o diretor, com o gerente, com o CEO, com a pessoa, às vezes o decisor de você fechar o negócio na sala, às vezes ele pode ter um estilo colérico, né? Nós temos aqueles nossos estilos comportamentais, às vezes chama de temperamento. Então nós temos o sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. Eu devo gravar inclusive um vídeo sobre isso. Eu, por exemplo, tenho um pouco o perfil sanguíneo e colérico, mais ou menos meio a meio ali. Então o que acontece? Se você tem uma pessoa que é sanguíneo e colérico, ele vai ficar máximo 15 minutos, ele vai ficar olhando o relógio, daqui a pouco ele sai. Então se você deu esse overview, você de repente já ganhou a venda daquela empresa, o CEO já viu o suficiente, o decisor falou, para mim está suficiente, fiquem aí vendo o resto, depois a gente conversa, tá bom? Então pegada vale para tudo. Pessoal, vamos então a um exemplo real de um e-mail para uma empresa de fundição. Então imagina que você vai falar do seu RP, do seu software de gestão, para uma empresa de fundição. Como que seria esse e-mail usando o acróstico pegada, usando essa regra? Então o pegada primeiro começa com o problema. Então vamos lá o e-mail. Boa tarde, tudo bem? Imagine que você está sempre pensando em ter o planejamento de produção com base na capacidade do forno e composição de liga. E também de como fazer a alteração da liga em tempo de execução. Então note que primeiramente eu falei do problema. Aí você pode até me perguntar assim, como é que é o seu problema do cliente? Se você não sabe o problema do cliente, você não é um bom vendedor, você não pesquisou, você tem que pesquisar.
o seu mercado, as pessoas que você vai atender, você tem que saber quais são as maiores dificuldades e os maiores problemas daquela empresa. Ou, aliás, você tem que saber vários, você tem que fazer uma lista e escolher um problema para colocar nesse e-mail. Preste atenção que se você colocar, como a gente vê muito e-mail por aí, ó, eu faço consultoria de gestão, eu resolvo o seu problema financeiro, o seu problema de logística, seu problema de contabilidade, você está falando um monte de problema para o cliente, isso aí confunde, cansa a leitura e espanta. Então veja que esse e-mail aqui eu falei de um problema. Eu conheço vários problemas que as empresas de fundição têm com o seu ERP, com o seu software de gestão, mas eu foquei naquele que a maioria tem e que eu sei que a probabilidade de ter é grande. Então, primeira coisa, foquei no problema. Segundo, eu vou expandir o problema. Ou seja, se isso não acontecer, vai piorar. Aí eu vou te dizer, ó, isso realmente cria desconforto e causa outros tipos de problemas dentro da gestão da empresa. Opa! Quando alguém da empresa, seja o gerente de fundição, seja da contabilidade, que às vezes ele pode passar, quando ele lê isso aqui, ele fala, não, realmente eu tenho esse problema. Aí ele fala assim, puxa vida, isso aí causa um monte de outros problemas dentro da empresa, então eu expandi. Aí vem o G da pegada de genialidade, que é a solução. A saída para esse tipo de dificuldade é ter um software de gestão especialista em fundição. Então eu dei a solução. O A da pegada é quem eu ajudei. Nós temos clientes de fundição e para um deles temos um vídeo considerado um case de sucesso. Segue o vídeo e eu passo o link do vídeo. Aqui é o que eu falei, se você é uma empresa nova e você não tem case, pegue case de concorrente, pegue case do mercado. Ó, aquela fundição, você conhece a fundição lá de São Paulo, lá do sul, do norte, grande que tem? Pois é, ela resolveu quando ela contratou tal software de gestão. Pega um caso concorrente. O D da pegada de desfecho. Eu estou remetendo esse e-mail para você porque eu consigo substituir o seu RP em 6 meses. Tenho analistas especializados para fazer um Zoom com você. Podemos também fazer uma visita presencial. Aí vem o A da anuência. Posso te ligar amanhã às 10 horas? Então está aqui. Está aqui um e-mail real que eu fiz para uma empresa de fundição oferecendo o meu RP. Agora, se você é uma empresa que oferece software de gestão, inclusive eu estava falando hoje com uma pessoa sobre isso, que você faz consultoria de gestão para a empresa, desculpa. Se você faz consultoria para a empresa, que tamanho? Pequena. Qual é um dos maiores problemas da empresa pequena? A centralização de informação do dono. Ah, beleza. Boa tarde, tudo bem? Imagino que você está cansado de centralizar várias tarefas, vários trabalhos da sua empresa que você acha que outros funcionários, outras pessoas poderiam fazer, mas não fazem bem feito e você acaba centralizando tudo isso com você. E vou expandir o problema. Se você continuar com a sua empresa assim, centralizando todas as informações de você, você vai ter um desgaste talvez até físico, emocional, pode até atrair uma doença para você, atrapalhando todo o crescimento da sua empresa, entendeu? Então, você foca no problema e expande o problema. Pessoal, olha só o e-mail, aquele mesmo e-mail do slide anterior, num tipo de texto. Quando você lê, não parece que ele tem uma regra, né? Que você fala do problema, depois expande o problema. Não parece. Parece um e-mail normal. Quer ver? Olha só. Boa tarde, tudo bem? Imagino que você está sempre pensando em ter um planejamento de produção com base na capacidade do forno e composição de liga. E também de como fazer a alteração da liga em tempo de execução. Isso realmente cria desconforto e causa outros tipos de problemas dentro da gestão da empresa. A saída para esse tipo de dificuldade é ter um software de gestão especialista em fundição. Nós temos clientes de fundição e para um deles temos um vídeo considerado um case de sucesso. Segue o vídeo, está aí o link. Eu estou remetendo esse e-mail para você porque consigo substituir o seu RP em até 6 meses. Tenho analistas especializados para fazer um Zoom com você. Podemos também fazer uma visita presencial. Posso te ligar amanhã às 10 horas? Atenciosamente, pá. Entendeu? Olha só. Então, você lendo aqui não parece que tem uma regra, mas tem a pegada, tem a regra. Você fez o problema, ampliou o problema e etc e tal. Você pode usar ali o concorrente. Tá aqui, ó. Eu tenho o problema, eu expandi o problema aqui, eu dei a solução. O A, quem eu já ajudei, eu faço um desfecho, tá? E faço anuência, marco uma data para o cliente. Então veja bem,
Imagina que esse é o primeiro e-mail que você fala para o seu cliente. Aí você vai falar assim, pô, mas eu não vou falar da minha empresa, não vou me apresentar quem eu sou, o que minha empresa faz, é uma multinacional, tem tantos por cento do mercado. Não interessa. Não interessa. O cliente quer saber se você detectou o problema dele, se você conhece o problema dele. Não estou falando que a empresa não é importante, que o seu doutorado, o seu mestrado, o nosso ego, né? O nosso ego quer falar da gente, a gente quer falar da gente, a gente quer falar do produto, eu quero, principalmente se você é o dono da empresa, eu quero falar da minha empresa e etc e tal. O nosso ego quer fazer isso, mas o cliente não quer saber disso. Ele quer resolver o problema dele. Vou usar isso depois? Pode ser que sim. Depois que o cliente leu esse e-mail, chamou você para tomar um café, pode ser que no meio da conversa ele pergunte, mas como é que chama a empresa mesmo, tal? Mas você cativou ele tocando no problema dele. Se você encher aqui quem você é, a empresa que é, tudo, é uma poluição, né? Pensa no varal, né? Tem um monte de coisa aí para você espremer e as letras caírem. Então põe o essencial para você captar. E lembra que a venda é entre CPF e não CNPJ. Não existe venda entre CNPJ, a venda é feita entre pessoas. A venda é feita entre CPF. Claro que eu não estou falando de Netflix, que são empresas Tech Touch. Eu tenho outros vídeos aí falando de empresa High Touch, empresa Tech Touch. Não estou falando disso, estou falando de uma construção, de uma consultoria, de um software de gestão, de um produto que você vende, distribuição, de um representante, que você tem contato, então a venda é feita entre CPFs, né? E não CNPJ, ok? Então veja que beleza de e-mail enxuto, limpo, igual que as lavadeiras de Alagoas fazem com as roupas para estender no varal. Espremeu, tirou até a última gota, depois pôs para secar no varal, mas tirou todas as gotas. Então você tira tudo que não precisa, faz um e-mail bem feito, que o seu objetivo é tomar um café com o cliente, fazer um zoom com o cliente. Esse é o seu objetivo e você vai conseguir com o texto enxuto, ok? Te vejo no próximo slide. Pessoal, aqui eu vou jogar uns textos longos até para vocês printarem se quiser, mas o importante aqui é, cuidado que o nosso ego nos trai, a gente quer falar de nós, queremos falar da empresa, o que cativa é você resolver o meu problema, é assim que você vai me cativar. Se você estudou a minha empresa, se você detectou meu problema, se você visitou o LinkedIn, você viu o meu perfil, você verificou o que minha empresa produz e quais são os problemas da empresa, mostrar que você domina aquele problema, é isso que me cativa. Então, ou seja, está claro que eu resolvo, quer dizer, no meu e-mail, está claro que eu resolvo, você misturou, fez uma lambança lá, misturou todo o seu currículo, o currículo da sua empresa, com todos os problemas que você produz e que você resolve e bagunçou a cabeça do seu cliente. Você nunca, a partir do momento que você lê esse termo pegada, você nunca mais vai ser o mesmo. Todo texto que você pegar, você vai dizer assim, puta, que texto bem feito, que texto mal feito. Você vai notar que há uma mistura generalizada, textos confusos, muito. E a nossa mente trabalha um problema de cada vez. Então foque no problema mais importante que você resolve do seu cliente e pegada nele, pegada no e-mail para você cativar o cliente. Parece um e-mail normal, mas não é, já falamos disso. Siga a pegada, isso é capricho. Você seguir a pegada, limpar, espremer o seu e-mail, espremer a sua página de internet, espremer a sua página de vendas e espremer o seu folder e deixar aquilo que realmente o cliente quer ler, que é o problema dele resolver, isso é capricho. Isso é seguir a pegada. Pessoal, olha só esse texto real que eu recebi, um e-mail que eu recebi de uma empresa. Vocês vão ver um texto totalmente confuso. A pessoa você não sabe o que a pessoa está oferecendo, você não sabe exatamente que tipo de produto que ela tem. É o tipo de e-mail que você nem lê, você começa a ler tudo confuso e para pelo meio. Deve ter sido feito por uma pessoa competente em alguns trabalhos dentro da empresa, mas como copyright, como uma pessoa que talvez fugiu da aula de interpretação de texto na escola, não gostava de português, ou não tem capricho, ou está fazendo porque não gosta de fazer isso aí, não sabe colocar seus pensamentos em texto, não sabe que existem regras para se desenvolver, nos livros de copyright tem, não sabe, não conhece esse acróstico pegada, o jeito de fazer, enfim, de alguma maneira é um texto confuso. Preste bem atenção, ó. O grupo XYZ vem desde o ano de 1999 se destacando no mercado de software,
pelo seu comprometimento com cada cliente e pela qualidade de seus produtos. Ah, tá bom. Que produto? Até aqui você não falou nada aqui, né? Que produto? Atuando nas mais diversas cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia. Para que isso? Lembra das lavadeiras de Alagoa? Pega esse texto, ó, e aperta ele, joga fora essas palavras que não prestam. Pegada, foca no problema, amplia o problema, dá a solução. Até aqui ele não falou nada disso. O grupo XYZ, que também é líder regional em seu mercado. Que mercado? Que mercado você quer falar? Mercado do quê? Vem trabalhar. Vocês notaram que são palavras jogadas que fazem que o leitor se perder. Você fala, peraí, quais são os produtos, qual é o mercado? Ele atende São Paulo, Rio, e daí? Eu sou de Belém, do Pará. Será que em Belém ele atende? Sabe? Coisa desnecessária. Vem trabalhando no desenvolvimento de soluções. Que solução? Na área de tecnologia da informação voltada ao poder público, prefeituras, câmaras, fundações e autarquias, que atendam aos requisitos dos tribunais de contas dos estados, mas também desenvolvendo soluções. Que soluções? Soluções integradas e completas para ajudar a desenvolver o futuro das cidades de maneira mais inteligente, transparente, econômica, participativa e sustentável. Sabe? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Quer dizer, não falou nada. Você não sabe que tipo de problema o cara resolve, que tipo de produto que ele tem. Ele nem pensou no meu problema. Então, assim, aqui é um exemplo de como não fazer um texto. Aqui ele citou outro produto, inclusive. Ó. Quer dizer, aqui ele citou cidades inteligentes. Quer dizer, é um outro tipo de produto. Então, realmente, muito confuso. Bom, a seguir eu vou mostrar uma carta para vocês que ganhou vários prêmios, muito dinheiro e circulou por muitos anos. Então, realmente uma carta campeã, ok? Bom, aqui não é ainda o texto da carta, tá? É só um texto aqui para vocês lerem, um detalhe, que tem pessoas que ganham 100 mil dólares, cobram 100 mil dólares, 150, 200 mil dólares, para um texto, para um copy, uma carta bem feita. Aqui também ainda não é a carta, é só para mostrar para vocês, deixa eu pegar o ponteiro aqui, só para mostrar para vocês que o autor dessa carta, Martin Francis, essa carta circulou por 25 anos, de 75 a 2003, e tem uma estimativa de que ela gerou mais de 1 bilhão de dólares de vendas. Então vejam a importância de um texto bem escrito. É realmente sensacional essa carta. Agora sim, agora é a carta. Leiam, comecem a ler esse texto e vejam se vocês não têm vontade de continuar. Não é um texto cansativo, confuso, que desvia o foco. Não, ele vai chamando a sua atenção e você quer chegar até o final. Aqui é a continuação da carta. E aqui eu queria só comentar o seguinte, ó. Sensacional, não? Depois que você lê essa carta. Só que para chegar nesse nível é muitos anos de estudo e prática. Então escrever um texto desse, eu falo assim, parece que é simples, mas não é fácil. Sabe aquilo que é simples, mas não é fácil, né? Fazer regime é simples, mas não é fácil. Ter disciplina para ir na academia 3 vezes por semana é simples. Não é difícil, mas não é fácil. Um texto desse, você pode achar que é simples, mas não é fácil. Então são muitos anos de estudo e prática. Então um ser humano normal como eu e você, temos que pegar o pegada, temos que espremer a nossa carta, pingar tudo antes de pôr no varal. Ok, amigos? Eu vejo você no próximo vídeo.